A América Latina se reuniu na Colômbia para pensar o seu futuro. É a cúpula da CELAC 2025, com países da região na mesma mesa. O encontro foi presidido por Gustavo Petro e pelo Conselho Europeu, com foco em reforçar a integração latino-americana e a parceria com a União Europeia. O Brasil participa como peça-chave nessa construção. Lula topou fazer uma espécie de maratona diplomática entre a CELAC e a COP30. Fez um discurso firme, sem citar os Estados Unidos, mas deu recado claro. A América Latina está em paz e quer permanecer assim. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz. Mas as diferenças entre os governos ainda pesam nas negociações. O bloco tem dificuldade em fechar um consenso sobre Venezuela e Cuba. Enquanto isso, Petro defende uma CELAC mais política e Lula uma CELAC mais diplomática. Desde 2023, o Brasil voltou ao bloco e tenta reocupar espaço na região. Agora, em Santa Rita, buscou reafirmar a liderança e uma visão de integração. A CELAC, por sua vez, tenta provar que a América Latina pode falar com uma só voz. O teste é grande e o resultado decisivo para o papel do continente no mundo, em um momento em que os Estados Unidos avançam contra a América Latina. Terça-feira, 11 de novembro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a jornalista e escritora Fernanda Simas, que também é autora da newsletter Carta Global. Fernanda, é um prazer te receber mais uma vez, bem? Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui outra vez. Vamos falar um pouco, então, começando pelo discurso do presidente Lula na CELAC com a União Europeia. Então, deixou muita gente até surpresa e muita gente que aconselhava o presidente Lula a ter um tom mais ameno. Fato é que ele não citou os Estados Unidos, mas teve um discurso bastante firme, né? Ele estava falando do governo Donald Trump, todo mundo sabe. Eu destaquei um pedaço aqui que eu achei mais importante, mas você pode ficar à vontade também para destacar outros. Ele falou que a ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Então ele diz, velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. Uma fala muito forte, né? Um discurso, especialmente porque a cúpula aconteceu na Colômbia e o Trump recentemente chamou o presidente de narcotraficante. Isso é muito importante. Mas qual que é a sua avaliação desse posicionamento num momento como esse? A gente tem intensificação desses ataques também militares dos Estados Unidos contra as embarcações na região do Caribe, nas proximidades ali da Colômbia e da Venezuela também. Certo. Bom, eu acho que a gente precisa começar entendendo um pouco a posição do Brasil nesse momento. Isso. O Brasil vinha sendo muito criticado lá atrás por continuar dando apoio à Venezuela. E depois das eleições do ano passado, isso se ampliou, aí o Brasil teve uma postura mais neutra, exigiu a apresentação das atas, não reconheceu oficialmente a questão do Maduro reeleito por conta de todo o histórico dessa última eleição de fraude. Até abalou as relações. Abalou, exatamente. A gente teve ali algumas semanas, inclusive, de troca de farpas e a gente não sabia até onde ia chegar essa escalada. E aí depois a coisa deu uma amenizada. O próprio Maduro foi procurado, né? O governo Maduro foi procurado pelos Estados Unidos, as relações pareciam que iam melhorar um pouco. E aí, de repente, a gente tem um aumento de tom dos Estados Unidos com relação ao Brasil, com relação ao governo Lula. Toda aquela questão política envolvendo as tarifas, tudo veio junto. E o governo precisando negociar com os Estados Unidos, sendo cobrado internamente pela postura com relação à Venezuela. E aí começam os ataques. Que são ataques ilegais, que são ataques que existem uma justificativa, mas sobre o direito internacional e inclusive sobre a questão política, são ataques ilegais. Só que o Brasil ele precisava, ao mesmo tempo, negociar com o Trump, o governo Trump, que é um governo que gosta de agir,
e, ao mesmo tempo, não pode fechar as portas totalmente para a Venezuela. A Venezuela é um vizinho nosso. Qualquer ação militar na Venezuela tem impactos aqui. Então, eu acredito que a declaração do presidente Lula foi uma declaração exatamente nessa linha, de se posicionar, de colocar o Brasil como uma liderança latino-americana contrária a qualquer tipo de intervenção militar americana na região e, ao mesmo tempo, continuar sinalizando ao presidente Trump que ele, Lula, está disposto a fazer, inclusive, o papel de mediador, que foi algo que ele conversou com o Trump na reunião que eles tiveram recentemente. Então, acho que isso resume essa posição neste momento. É a posição de eu tenho que negociar com os Estados Unidos e eu não posso fechar as portas para a Venezuela e muito menos aceitar uma intervenção militar na América Latina. Isso é super importante, Fernanda, porque a gente teve um posicionamento até antes do presidente Lula ir à cúpula do próprio Mauro Vieira. Ele é conhecido por ter um posicionamento bastante ameno, sempre neutro e para o patamar, vamos dizer assim, do Mauro Vieira, ele avançou no posicionamento, reafirmou essa coisa da defesa da política externa brasileira, mas ele também disse que a ida do Lula, porque muita gente questionou, já que a gente está no momento de COP30. Na semana passada a gente teve as lideranças previamente à COP, o evento tradicional, vamos dizer assim. E ele reafirmou a ida do presidente Lula como uma solidariedade regional e especificamente à Venezuela. Então, houve contrariedade dentro do próprio governo com essa declaração do Mauro Vieira. Ao mesmo tempo, o Lula já tratou desse tema com o próprio Donald Trump, quando eles se encontraram. Ele falou sobre isso, que a América Latina é uma zona de paz, algo muito parecido com o que ele falou agora, né, publicamente. Que não proliferaram armas nucleares, enfim. E tem muita gente que diz que isso pode prejudicar as negociações em relação ao tarifaço com o Trump. Só para deixar claro aqui minha posição pessoal, eu não concordo com isso, né? Eu acho que esse posicionamento do Lula é importante e também não é novidade para ninguém. A forma como ele se posiciona, reafirmando o papel do Brasil na América Latina também, né? Não se colocar nesse papel de quintal dos Estados Unidos. Mas, mesmo não sendo novidade, qual que é a sua análise sobre tudo isso? Até sobre o posicionamento do Mauro Vieira previamente, antes de saber qual seria o discurso do presidente Lula, né? Eu acredito que o próprio fato do Lula já ter conversado com o Trump sobre isso e já ter sinalizado qual seria o caminho do Brasil, ele deixou claro ali, a gente não vai admitir uma intervenção, mas eu tô aqui para negociar e eu tô aqui para mediar. Eu acho que tem duas características importantes do Trump e do Lula que convergem, que é a questão de negociar muito bem e saber fazer a política muito bem. E os dois fazem isso. A gente pode concordar ou não, mas eles fazem isso. E o Trump é um presidente que gosta muito de falar, mas na hora de negociar ele também precisa olhar para os negócios dele. Então ele está sendo cobrado internamente para resolver a questão do tarifaço com o Brasil, porque isso está afetando o consumidor americano, o cidadão médio americano. Isso já foi levantado nas últimas eleições, agora regionais nos Estados Unidos. E o Trump teve uma derrota importante. Então, obviamente que o fato do Lula ter feito esse discurso mais forte, mas sem nomear o Trump e os Estados Unidos, tem um motivo. E óbvio que levantou um sinal de alerta quando Mauro Vieira falou especificamente da solidariedade à Venezuela, enfim, porque existia aquele medo de repente, o Brasil se colocar como um defensor do governo venezuelano nesse momento. E eu acho que esse foi o cuidado que o Lula teve. O Lula não estava ali defendendo o governo venezuelano, ele estava ali defendendo a soberania da Venezuela. São coisas diferentes nesse momento. Então, eu acho que tem muito disso. E esse sinal de alerta, obviamente, foi passado ao presidente. E o presidente teve um tom direto, mas sem nomear as pessoas. Porque eu acho que quando ele nomeia em público, ele atiça o Donald Trump nessa questão, no ego do Trump, que é aquilo. Se ele ouvisse o nome dele, ele ia ter que vir rebater e a gente ia ter uma escalada. Do jeito que foi feito, continua tudo na mesa de negociação. E quando a gente observa também a resolução conjunta, o que veio depois dessa reunião,
Eu quero a sua avaliação sobre isso, porque muitos analistas diziam que seria difícil falar de uma intervenção americana, mas deu um recado, ainda que sem citar. Então, um pouco a avaliação do que veio daí, porque essa avaliação mais geral do encontro a gente ainda não fez. Teve muita gente que disse que foi mais esvaziada por falta de algumas lideranças que seriam importantes. O próprio Maduro não estava nessa cúpula. Então, um pouco do que você achou dessa resolução final conjunta. Isso era um assunto muito delicado porque depende muito de quem está liderando a reunião, né? E no caso é a Colômbia. E quando a gente fala isso, pode parecer que é só mais um país sediando, mas não. Existe todo o confronto neste momento entre o governo Trump e o governo Petro. O Gustavo Petro, ele tá numa situação muito delicada na Colômbia. Ele tá com a popularidade baixa, ele tá com problema para implementar o programa dele de governo desde lá atrás, e ano que vem é a eleição no país. Então a esquerda vai ter dificuldade em emplacar o seu candidato. Com esse acirramento, junto com a questão das embarcações colombianas também foram alvos, colombianos morreram, então o tom subiu muito. O Petro teve sanções aplicadas pelo governo Trump, inclusive questões de passaporte, como a gente viu recentemente. E aí, a resolução final era uma coisa que existia de novo. Aquele medo de vir alguma coisa num tom muito forte, ou de vir uma coisa como se aquilo não tivesse sido tratado nessa reunião. Inclusive, o Lula não ia até a CELAC. E ele foi justamente por conta da questão da Venezuela. Ele já tinha dito isso anteriormente, que seria o momento de se tratar esse assunto. Não faria sentido ter um encontro da CELAC se não fosse para tratar do que está acontecendo aqui, né? Até porque a COP está acontecendo no Brasil. Então, para ele, a justificativa também é essa. Exatamente. Então, eu acho que isso tudo trazia um pouco de tensão sobre o que viria, se algo muito ameno ou muito subindo o tom. E no fim veio algo na linha do que era esperado. Vamos sinalizar que a gente não vai admitir isso. Agora, quais serão os próximos passos? A gente sabe que os Estados Unidos vão continuar atacando as embarcações por uma questão interna do presidente Trump, de justificativa ao seu eleitorado, e ele vai até o fim. Ele declarou o Maduro como um líder do cartel de Los Soles, agora recentemente declarou o Gustavo Petro como um líder narcotraficante, e a gente tem que lembrar que outros países da América Latina são aliados aos Estados Unidos neste momento, inclusive no discurso de intervenção. Então a gente teve Trinidad e Tobago recebendo a embarcação americana, um navio de guerra americano. A gente teve o Equador falando que poderia abrir uma base militar americana em suas águas. E a gente tem o Paraguai e a Argentina declarando também o cartel de Los Soles como narcoterrorista, na verdade. E, inclusive, já falaram que pensam em colocar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, né, em sua classificação. Então, esse cenário geopolítico da América Latina é importante de ser avaliado, porque a gente vê, né, a gente está olhando muito para o Brasil, essa questão da negociação, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos têm um apoio de um outro lado. Então, a situação é preocupante. Os analistas de relações internacionais falam que nunca esteve tão tenso e que o fato da América Latina ter voltado a ser o quintal dos Estados Unidos, né, no olhar de vamos cuidar da nossa região, é preocupante, porque a gente é um alvo número 1 nesse momento. Muita gente levantou essa questão, né? Por que agora a América Latina? E somado a isso, Fernanda, e aproveitando que você falou do eleitorado do Trump, eu queria puxar uma pesquisa da YouGov mostrando que a maioria dos estadunidenses se opõe a uma invasão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Só 30% apoiam os ataques contra as embarcações que a gente está falando aqui e também alvos terrestres, que seria algo mais grave, vamos dizer assim. Então, eu queria somar isso um pouco também do resultado das eleições locais, né? Porque isso é um termômetro importante para o Donald Trump, da popularidade dele. Ele teve a oposição democrata trazendo um impacto importante também, até para olhar para as eleições de meio mandato, que vão vir em breve. Então, qual o impacto que isso tudo pode ter nas decisões do Trump nesse sentido? Eu acho que hoje a única coisa que segura o Trump de fazer algo maior é realmente a questão de apoio popular. Em termos legais, internamente falando, dentro dos Estados Unidos, ele está liberado para agir. O Congresso deu aval para ele agir, se for o caso, atacando a Venezuela. E isso era uma coisa que a gente tinha até semana passada como um entrave importante, agora não tem mais. Então,
Se a gente for olhar nas últimas 2 semanas, a quantidade de notícias no New York Times, Washington Post, sobre os bastidores da inteligência americana e o que vem sendo discutido, de fato, existem pelo menos 3 planos de ataques à Venezuela em jogo. Estão sendo discutidos e o Trump está avaliando. Inicialmente, no começo do mandato, o Trump tentou fazer negociações com o governo Maduro, como eu comentei há pouco, e um elemento importante é o Marco Rubio, secretário de Estado. Ele é totalmente contra a esquerda latino-americana. Então, ele foi um dos articuladores de que não houvesse uma negociação entre o Trump e o Maduro e que se partisse para uma coisa mais de ação militar. Então, isso é importante, é um primeiro ponto. Quando o Trump se elege, ele se elege com um discurso muito forte de campanha de combate às drogas dentro dos Estados Unidos. Eu estava lendo no New York Times hoje que 100 mil americanos morrem por ano vítimas de overdose. Só que a principal causa é o fentanil, que vem do México, que não está na América do Sul, não existe produção na América do Sul que vá para os Estados Unidos. Então, assim, o Trump, ele usa das mentiras, das meias-verdades, como ele sempre fez. Isso não é uma novidade. Esse é o estilo dele e ele foi eleito, as pessoas sabendo disso. Então, nesse momento, ele joga muito com isso. Ele realiza os ataques aos barcos, ele fala que cada ataque salva a vida de 25 mil americanos, sem dar nenhum tipo de prova disso. Já são mais de 70 mortos nesses ataques desde setembro. Foram 19 embarcações destruídas, se não me engano. E essa campanha vai continuar. O Donald Trump está sendo pressionado, principalmente agora, depois das eleições regionais, mas ainda mais por um tema econômico. Então, o que acontece? Nessas eleições regionais, o grande tema foi o bolso do americano. E os democratas souberam finalmente jogar com isso. E eles tiveram essas vitórias, né, porque foram em vários lugares, muito importantes. A gente teve uma personalidade aí, o Mandani, surgindo em Nova York, com um discurso dentro de redes sociais que o Partido Democrata não conseguia trazer há muito tempo. Então, isso, de fato, vai pressionar o Trump. E por isso que o Trump não pode perder aliados em negociações sobre o tarifaço. Isso é o principal ponto dele agora. Mas a gente tem uma questão que o unilateralismo está ganhando força hoje em dia. E isso faz com que os Estados Unidos ajam sem freios. Todo mundo sabe que é ilegal o que o governo americano está fazendo, mas ninguém faz nada. A comunidade internacional, né, que a gente chama desse jeito, parece uma entidade, mas não consegue frear a ação americana. Porque não tem ninguém que consiga realmente bater de frente e falar, não, você não vai atacar. A Rússia não vai se meter nisso agora. A Rússia já está dando sinais de que vai ajudar militarmente a Venezuela, se houver algum tipo de ação americana, mas nesse momento a Rússia está na Ucrânia. Essa é a principal preocupação do governo russo. Então, assim, a gente tem os Estados Unidos agindo como querem aqui no nosso quintal. Essa que é a verdade. Com certeza, eu acho que esse olhar macro que você traz é super importante, Fernanda. Eu até, enquanto você falava do México, eu me lembrei de uma reportagem da BBC que investigou como é que o fentanil atravessa a fronteira. Eu acho que é a reportagem mais didática que eu vi, talvez a mais aprofundada sobre esse assunto. E aí, até o governo mexicano e a China já brigaram, né? Assim, trocaram acusações nesse sentido sobre a origem também dos produtos químicos, porque o México acusa, né, sugere que vem da Ásia. Então também tem mais esse embate de onde vem o fentanil, olhando para essa rota do tráfico. E eu recomendo que as pessoas também possam ler essa reportagem da BBC. Você estava falando sobre essa dificuldade e eu pensei também em uma personagem que para os Estados Unidos, assim, fundamental olhar para ela, que é a Maria Corina. Oposição ao Maduro, que venceu o Nobel da Paz, e até a gente fala muito sobre como isso também abriu as portas para uma intervenção, já a nomeação dela, né, no Nobel dos Estados Unidos. Então, ela tem falado sobre essa intervenção muito abertamente, encorajado. Até a última declaração que ela deu, e tem dado várias, mas só para destacar uma, é que ela disse que o Maduro começou a guerra e o Trump vai terminar. Então, o que ela quer dizer com isso, né? E aí depois, 2 secretários do Trump, o Marco Rubio e o Pete Hegseth, que têm se pronunciado mais, né, sobre essas questões, porque são os responsáveis ali da área, eles disseram que os Estados Unidos não estão pretendendo um ataque direto dentro da Venezuela.
Mas eles já falaram em neutralizar o Maduro também. Por outro lado, tem até recompensa de milhares de dólares para quem, né, entregar o Maduro para os Estados Unidos. Então, o quanto isso tem chance de acontecer? Uma intervenção militar em solo? Difícil. Uma pergunta difícil, porque eu acho que o grande sonho americano, há bastante tempo, seria uma revolta militar dentro da Venezuela. A gente viu isso com Juan Guaidó. Quando o Trump reconheceu lá atrás o Juan Guaidó e vários outros países, a grande esperança era que houvesse uma revolta dentro dos militares, que são quem ainda sustentam o Maduro no poder, e que isso permitisse que o processo fosse resolvido internamente. Quando você não tem isso, quando isso não acontece, e agora vem toda essa situação de novo, muito se perguntou qual que vai ser o resultado, né? O que vai acontecer dentro da Venezuela? Se você pegar os opositores e vários dissidentes, há muitos anos eles relatam que só é possível mudar de fora para dentro. Então, esse discurso da Maria Corina Machado não é novo. O fato dela estar apoiando as ações dos Estados Unidos não é novidade. Acho que ela se popularizou, né, com essa questão do Nobel. Exato. Ela ganhou notoriedade desde o ano passado, com toda a campanha que foi feita, e de fato ela conseguiu mobilizar uma massa venezuelana que há muito a gente não via, nem mesmo com o Guaidó. O Guaidó foi a questão da eleição legislativa, né? Então não teve essa movimentação que a gente viu no ano passado com a Maria Corina no palanque, enfim. E ela tem a questão de que ela está na Venezuela. Então isso também chama muita atenção, porque ela tá lá dentro, ela fala, eu vou enfrentar e eu tô aqui. Mas ela tá apoiando um ato antidemocrático, a gente não pode esconder isso, a gente não pode achar que não é isso. A gente não pode apoiar uma intervenção militar em outro país, muito menos sem uma justificativa no mínimo plausível. Então, o meu ponto internamente, a questão da Venezuela tá balançando. A gente não consegue ter ideia nesse momento de como tá o apoio militar ao Maduro agora. Se existe alguma ala temendo essa intervenção. Eu conversei com alguns militares aposentados venezuelanos e eles falam que ainda é cedo para dizer que, de fato, essas movimentações novas assustaram, porque ninguém esperava que fosse assim tão rápido e que fosse continuar escalando, mas eles não sabem qual vai ser a movimentação interna. Se os militares vão aderir a derrubar o Maduro, se existe alguma coisa em andamento. Nesse momento ainda não se tem essa informação. E aí a gente tem a questão, né, que você estava falando dos secretários falando, subindo e baixando o tom. É aquilo, o Trump fala, o Maduro vai cair. Ele vai cair. O governo dele tá no fim. Ele declara isso nas entrevistas. Aí vem os secretários, não, a gente não vai intervir. Mas ao mesmo tempo tem uma operação da CIA que já foi aprovada. Então assim, eu acho, se a gente avaliar o cenário que a gente tem conhecimento hoje, é muito provável que haja sim uma ação americana na Venezuela. A gente só não sabe se vai ser uma invasão terrestre, mas pode ser, por exemplo, um bombardeio pontual, uma coisa em algumas instalações, inclusive militares da Venezuela. Alguma coisa que tente, por exemplo, fomentar essa ruptura do apoio militar ao regime de Caracas. Mas a gente ainda não consegue avaliar o tamanho disso, porque a repercussão seria muito grande. A começar pela questão migratória. A gente já viu, a gente teria uma nova explosão de onda migratória venezuelana para os países vizinhos. A gente pode ter muitos impactos econômicos. E a grande dúvida é o que os outros países fariam em caso de uma intervenção militar americana. Porque a gente ainda está no discurso. Só que os Estados Unidos estão agindo, de fato, militarmente. Né? Como que o Brasil se posiciona se tem uma intervenção de fato? A Colômbia, aí o Equador, que está do outro lado do jogo. Então, assim, o cenário é muito complicado. Os analistas veem, assim, um risco bem forte de uma generalização aí do conflito. É por isso que essa fala do presidente Lula, que muita gente diz, é delicado, é tão importante num momento como esse, para justamente impedir esse avanço. Uhum. Mas você falou sobre as possíveis consequências para os países da América Latina e acho que é gravíssimo mesmo. É muito importante jogá-lo sobre isso. Quais seriam as consequências para o Brasil? E também, claro, o posicionamento do Brasil num momento como esse, você já ressalta, né, Fernanda? Seria muito importante também. Uhum. A gente vai entrar na questão do
impacto direto, que é a questão migratória, acho que é o número 1 ali. A gente tem fronteira, então a gente não sabe qual vai ser o tamanho dessa intervenção, né? Isso vai afetar o Brasil em termos militares? Não tem como saber. Então a gente tem a questão migratória, que eu acho que é certa, acontece. Aí a gente vai ter um problema interno aqui no Brasil, que é o governo tendo que se posicionar contra uma agressão militar estrangeira, só que essa agressão militar estrangeira é do nosso lado, vindo dos Estados Unidos, e no momento que internamente esse tipo de discurso vai ser lido como um apoio ao regime Maduro. Claro. E aí a gente vai ter internamente um problema, sendo que a gente vai estar em ano eleitoral daqui a pouco. Então, assim, eu acho que é muito complicado. Politicamente, o cenário é super delicado. E eu acho que é por isso que todo discurso tem que ser muito bem calculado. Todos esses impactos. E fora isso, a gente tem uma questão que eu acho que é a grande questão é o dia seguinte, né? A gente discutia isso em Gaza, por exemplo, e a gente discute isso agora. Se os Estados Unidos intervêm e derrubam o Maduro, o que acontece? Quem vai assumir? Eles vão pôr o Edmundo Gonzalez lá, porque ele ganhou a eleição? Ou vai ser a Maria Corina Machado? E aí, como que esse governo vai ter legitimidade? É um novo Guaidó. Quais as chances de a gente ter uma guerra civil dentro da Venezuela? A gente sabe que a Venezuela tá sufocada e que tem muita gente querendo que o Maduro saia, mas ainda tem gente que apoia, ainda tem uma ala militar. Então, assim, é muita coisa em jogo. Não dá para você pensar numa intervenção para derrubar um governo sem você planejar o que vai fazer depois. A gente sabe as consequências de ter uma intervenção militar, por exemplo, de ter uma intervenção estrangeira, e como isso é desastroso. A gente não vê exemplos bons disso. Então, assim, é realmente perigoso a gente pensar que, ok, eles vão lá, vão tirar o Maduro, que todo mundo quer que saia. Inclusive, o Brasil já se posicionou sobre isso no ano passado. Mas e aí depois? Então, assim, é realmente muito grave, né? O problema tem que ser resolvido de outra forma. Fernanda, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer te receber e ainda mais trazendo alertas para um momento geopolítico tão importante como esse. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Até uma próxima, querida. Até. Valeu. E eu quero trazer um recado aqui para você também que está nos acompanhando. A gente tem uma nova pós-graduação do ICL que está chegando no dia 27 de novembro, hein, gente? Então, vai ser quinta-feira, 8 horas da noite. Para você que já fez a nossa primeira pós-graduação, Repensando o Brasil, agora a gente está lançando a Teoria Crítica da Sociedade do Brasil. E essa pós vai te mostrar como transformar a sociedade usando pensamento crítico, né? Como mudança social, como ferramenta para isso. A gente tem, para quem está acompanhando aqui por vídeo, tem as imagens de alguns dos professores que vão estar com a gente. Então, quero trazer alguns para você ter uma ideia. A gente vai ter Nancy Fraser no nosso corpo docente, Vladimir Safatli também, o professor Gessé Souza, claro, a Márcia Tiburi, Rafael Valim, Elia Jabur, o Lindener Pareto, nosso professor Lindener, e também o Álvaro Garcia Lineira. Então, para você ter um gostinho de quem serão seus professores nessa pós, hein, gente? Vem com a gente no lançamento, você pode ir em detalhes, icl.com.br, para garantir a sua matrícula. E aí, se você assistir, né, o nosso evento, vier junto com a gente no evento de lançamento, você também garante a sua matrícula com condições exclusivas de lançamento. Você sabe o que isso quer dizer, né? Desconto. Então, fica o convite, não perde a chance de fazer parte da nossa primeira turma dessa nova pós do ICL, Teoria Crítica da Sociedade. Agora, a gente vai seguir aqui com a nossa programação, você vai ficar com o Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode assistir em detalhes e ouvir em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até amanhã! Teoria crítica da sociedade é o campo de estudo da filosofia e da sociologia que não quer apenas descrever a realidade e observá-la de forma passiva. O objetivo maior é estudar para ativamente transformar a sociedade. A teoria crítica busca entender as relações injustas de poder e dominação para assim mudá-las de verdade. O mais incrível, Teoria Crítica da Sociedade, é o novo curso de pós-graduação do ICL, em que serei professora. Tenho certeza que você vai querer estudar e transformar o mundo com a gente. O lançamento do curso será no dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Nesse dia,
Vamos revelar tudo sobre o curso. Não perca! O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.